Bom, eu espero que a aula de hoje motive vocês, porque a gente vai mudar agora um pouquinho a partir de hoje. A gente está chegando na metade da disciplina. Não sei se vocês prestaram atenção no calendário, mas a gente já chegou na metade. A gente já passou por quase 30 horas da disciplina, tem mais 30 pela frente. O que a gente vai fazer agora? Vocês lembram quais são as atividades que vocês têm que me entregar? Valendo nota? Ou não? Você falou sobre um projeto que a gente poderia fazer, a gente escolheria um tema que seja relacionado, né, com a natureza, meio ambiente, ecologia. E a senhora disse que a gente tinha até o final do semestre, mais ou menos, para entregar esse projeto. Isso, exatamente. Exatamente. Metade da nota são as questões, metade da nota vai ser esse trabalhinho que vocês vão me entregar. Como eu sei que muitos de vocês, eu acho que eu estava lendo a mente da Letícia quando eu bolei a aula de hoje. Como eu sei que muitos de vocês nunca passaram por laboratório, não têm tanta experiência com escrita, eu resolvi fazer uma aula dando algumas dicas, tá? E por que agora? Porque a gente ainda tem 2 meses pela frente. Então, vocês vão ter 2 meses para poder pensar no projeto de vocês, elaborar um projeto com calma. A partir da próxima aula, a gente vai começar a ter aulas mais aplicadas, tá? Então, algumas das aulas vão ser ministradas por mim. Eu vou apresentar para vocês o que eu fiz, como fazer trabalho de comportamento, por exemplo, para quem quiser fazer o trabalho final sobre comportamento. Eu vou apresentar para vocês um outro trabalho ecológico que a gente está fazendo lá no Viroá também, para vai que alguém queira trabalhar mais com essa parte de planta. E a gente vai ter algumas pessoas que fizeram mestrado e doutorado aqui no UFRR ou no INPA, que vão apresentar trabalhos para vocês. Então, teoricamente, se tudo der certo, na próxima aula é para Lilian vir conversar com vocês. Não sei se vocês conhecem ela. Ela trabalha com ecologia de planta. E aí ela vai apresentar o que ela fez no mestrado dela. Aí a gente vai ter trabalho sobre peixe, vai ter um outro trabalho sobre distribuição de passarinho. O que mais? A gente vai ter um trabalho de sensoriamento remoto. Então vão ser pessoas diferentes que vão vir conversar com vocês também, apresentar os trabalhos deles, para ajudar vocês a pensar, nossa, eu acho que eu gosto dessa linha de pesquisa. Será que eu quero trabalhar com isso? Então, a partir da próxima aula, hoje a gente vai ter uma pincelada, né? Como que a gente pensa num projeto, como que a gente pensa numa pergunta. E aí, a partir da próxima aula, a gente vai ter exemplos mais práticos, que eu espero que inspirem vocês e que façam vocês, para quem ainda não se descobriu, consiga acender uma lâmpada, pensar, nossa, eu acho que eu quero trabalhar com isso, ou quero trabalhar com isso, ou eu não quero trabalhar com nada disso. Tá? Alguém quer falar alguma coisa? Eu tenho uma dúvida. Sim. Considerando que talvez a gente não consiga sair, eu não sei, tentando ser pessimista só para ser conservadora nesse quesito, a gente pode fazer um projeto de revisão bibliográfica ou coisa do tipo? Isso também conta? Sim. Eu até vou falar sobre isso hoje. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Então, isso que eu vou falar para vocês hoje é para disciplina, tá? Como que vocês vão fazer um projeto de pesquisa. Lembrando que eu gostaria que vocês executassem o projeto, tá? Mas isso vale não só para minha disciplina, mas vale para qualquer PIBIC que vocês forem fazer, vale para o TCC de vocês também. Vale se alguém vai trabalhar com o professor Rafael, com o professor Waldener, com o professor Albanita. Essa estrutura, o que a gente precisa pensar quando vai fazer um trabalho ecológico é a mesma coisa que a gente vai ser a base de qualquer pesquisa que a gente vai fazer, tá? Então, eu espero que essa aula de hoje ajude vocês a entender um pouquinho mais como você faz um projeto de pesquisa, como você faz um artigo científico e depois vendo na prática como que diferentes pessoas executaram seus projetos de pesquisa, como
fizeram o seu TCC ou como fizeram para escolher o seu tema de pesquisa, vocês acabem se encontrando. Então, assim, o que a gente vai precisar fazer para elaborar um projeto de pesquisa? A minha aula, eu vou repetir algumas coisas que eu já falei lá em projeto de pesquisa, para quem foi meu aluno, tá? Então, vai ter algumas coisas parecidas, mas reforçar sempre é bom. Eu aposto que vocês já esqueceram um monte de coisa, então eu vou repetir. Pois bem, quando a gente vai elaborar um projeto de pesquisa, quando a gente vai pensar num artigo científico, alguém aqui já preparou artigo científico? Alguém já escreveu um artigo científico do começo ao fim? Seria meu sonho. É um bom sonho. Daqui a um mês, vamos ver. Daqui 2 meses, vamos ver se vocês conseguem realizar esse sonho. O artigo científico, geralmente, vocês veem ele como um bicho de 7 cabeças, né? Uma coisa muito difícil. Nossa, como é que eu vou fazer um artigo científico, gente? Tem algumas dicas que a gente costuma dar para poder otimizar, para poder agilizar essa produção, tá? Primeira coisa que a gente tem que pensar quando a gente vai elaborar um projeto de pesquisa, ele tem todas essas etapas aqui que eu listei de A a B. Então, vai ter delineamento, vai ter coleta de dado, processamento de dado, análise de dado, elaboração do relatório em si ou do artigo. Mas, para mim, o ponto mais importante é o delineamento. Tá? Um artigo científico, um projeto de pesquisa, sempre vai começar pelo delineamento. Tá? Isso aqui, ó. Delineamento, gente, nada mais é do que o processo de planejar um projeto, um trabalho. Por exemplo, vocês têm que me entregar um trabalho. A primeira coisa que vocês vão ter que fazer tem que planejar, né? Vocês não vão sair, por exemplo, termina a aula agora, vocês vão sair aleatoriamente pela rua de vocês catando folha, pensando, eu vou fazer um projeto com isso? Eu acho que não, né? Por que eu tô coletando essa folha? Então, assim, o delineamento, ele ajuda vocês a otimizar o tempo de vocês e fazer um trabalho legal. Então, é por isso que o delineamento ele é tão importante, tá? Ele vai ajudar na organização, tá? E vai ser durante o delineamento que vocês vão pensar com o que eu quero trabalhar, o que eu quero fazer. Qual vai ser a minha pergunta? Qual vai ser a minha hipótese? Daqui a pouquinho eu explico o que é hipótese, tá? Como que eu vou coletar os dados? Tudo isso, gente, é pensado antes. Tem gente que vai para campo e começa a coletar os dados aleatoriamente e depois vê o que vai fazer? Tem muito isso. Isso dá certo? Não, isso não dá certo. Porque se você vai para campo, começa a fazer um trabalho sem pensar o que você está fazendo, você vai gastar um monte de energia, você vai gastar tempo, aí vai coletar um monte de dado que depois não vai servir para nada. Então, essa parte do delineamento, ela é muito importante, tá? Então, o que a gente vai fazer, então, pensando na nossa disciplina, que vocês vão ter que me entregar um artiguinho, ou pensando no TCC de vocês. O que é a primeira coisa que a gente tem que fazer quando a gente está nesse processo de delineamento? A gente tem que escolher, aliás, eu botei aqui o tipo de trabalho, mas tem um passo antes que eu esqueci de colocar, com o que eu quero trabalhar? Primeira coisa, o tema do trabalho. Eu quero trabalhar com planta? Eu quero trabalhar com passarinho? Eu quero trabalhar com caça? Eu quero trabalhar com macrófitas aquáticas? Tem um monte de coisa que dá para fazer. Dá para trabalhar com biologia celular. Primeira coisa, tem que escolher o tema geral. O que vocês vão querer fazer? Então, esse é o primeiro ponto. Alguém aqui já tem noção do tema do trabalho ou não? Eu não tenho, não. Se não tiver, tudo bem, tá? A gente ainda tá bem, tá com tempo. É só pra já ir pensando. Ou sobre um outro trabalho que eu já tinha começado, porém, tô aqui ainda na indecisão, né? Eu gosto muito de pássaros, então... Pode ser que sim, pode ser que não. Lá nas dúvidas ainda. Sim.
Então, assim, a primeira coisa vai ser isso. É você escolher o que você quer. Alguém caiu? Primeira coisa vai ser, então, escolher o que você quer fazer. Isso vale para qualquer coisa, tá? Isso vale para TCC, vale para dissertação, vale para tese de doutorado, vale para relatório, vale para trabalho que vocês têm que me entregar. Segunda coisa, aí vamos pensar que vocês escolheram trabalhar com passarinho. O que eu quero fazer com passarinho? Será que eu quero fazer um trabalho descritivo? O que é trabalho descritivo? Aqui tem um exemplo de um trabalho. Esse trabalho aqui, por sinal, foi um trabalho que eu e meus colegas, o Dilson, Tainara e Jean, a gente fez durante a graduação ainda, a coleta de dados, né? A gente tinha que fazer um trabalho basicamente igual esse que eu estou passando para vocês, só que era na disciplina de comportamento animal. E aí a gente acabou fazendo esse trabalho descritivo aqui, só que na época o problema desse trabalho é que ele não teve delineamento. A gente foi pro campo e... bora ver o que a gente consegue. Nunca façam isso. Tanto é que esse trabalho ele só foi publicado lá em 2017. Já faziam o quê? 5 anos que a gente tinha se formado. Porque quando você vai para campo sem pensar no que você está fazendo, você deixa de coletar informação importante, que depois as pessoas vão perguntar e você não sabe. Você não tem um método organizado. Depois a gente foi entender, quando você vai trabalhar com comportamento, você tem que ter um método de amostragem. A gente só foi... A gente deu sorte que a gente conseguiu publicar isso aqui. Então, o trabalho descritivo, gente, nesse caso aqui, a gente descreveu um comportamento. A gente viu que um beija-flor, ele fazia uma dancinha, que não se sabia que esse beija-florzinho, ele fazia essa dança. Aí a gente descreveu. Vocês poderiam muito bem fazer isso no trabalho que vocês têm que me entregar. Por exemplo, ir lá no Bosque dos Papagaios e fazer um trabalho sobre a descrição de comportamento das araras que tem lá. Ou ir lá no zoológico que tem lá no... Qual é o quartel que tem aqui? Enfim, lá perto da Polícia Federal, lá perto do Açaí, tem um zoológico onde tem onça, tem macaco. Vocês poderiam muito bem ir lá e fazer um trabalho descritivo, sabe? Eu quero descrever o comportamento de algum animal daqui. Ou, eu quero... Oi. Desculpa incomodar de novo. É sobre local. Imagina que meu pai, ele tem uma fazenda num local lá pra Serra da Lua e tal. Uhum. Como eu poderia descrever o lugar? Eu teria que botar as coordenadas? Eu poderia fazer um trabalho ali, procurar os animais de lá? Porque tem um monte. Sim, até pode. onde a gente procurar com vontade. Sim. Pode sim. O ideal é você colocar a coordenada. Mas se não tiver, assim, no celular, hoje em dia você já consegue baixar um aplicativo que ele dá mais ou menos estimado a coordenada. Mas se você não consegue a coordenada exata, também não tem problema. É só você colocar lá na localidade da Serra da Lua, quilometragem tal, ramal tal. E sobre ajuda? Porque eu ir sozinha, eu teria que chamar a senhora, eu teria que chamar alguém que sabe fazer melhor essas coisas. Como que é essa burocracia? Em que sentido que você quer saber da burocracia? Eu posso só chegar lá e falar, eu vou pegar e vou botar o comportamento. Vai que eu nem tenho muita noção, sabe? É que eu tenho medo, né? De eu chegar e fazer besteira, escrever alguma coisa errada. Não, é para isso que servem esses trabalhos, para aprender. No quesito, mas eu não sei coisa de comportamento, não tem problema. Em relação a você entrar numa propriedade, aí já é um pouquinho diferente, porque aí você tem que ver tipo, de quem que é o dono da área. Aí você tem que pedir autorização, dependendo se é por exemplo, lá no Viruá, se vocês quisessem fazer um trabalho no Parque Nacional do Viruá, aí teria que pedir autorização do ICMBio. E aí você coloca lá no agradecimento, pode colocar uma notinha, olha, eu contei com a ajuda do ICMBio para conseguir a licença. Eu fui para campo com fulaninho e ciclaninho. Tem uma seção específica onde você pode colocar os agradecimentos. Deixa eu ver aqui. Nesse trabalho, inclusive, a gente tem isso. Deixa eu ver se eu encontro aqui.
Dei os agradecimentos aqui. Esse trabalho aqui, onde é que a gente fez? A gente colocou aqui, olha, a gente agradece a Patrícia e a Diana, que foram para campo com a gente também. E a gente agradeceu ao dono da área, que era esse Paulo Roberto. Aí tiveram pessoas que ajudaram a revisar e você coloca todo mundo no agradecimento. Te respondi? Eu entendi mais ou menos. Eu vou estar assim, agradeço meu pai. Pode ser, aí coloca o nome do seu pai lá. Brincando. Mas isso é bem tranquilo. Talvez vocês vão ter dificuldade para fazer esse primeiro trabalho, mas porque escrever não é fácil, mas é justamente por isso que vocês têm que praticar, vocês têm que começar a ter ganhar essa certa intimidade com os trabalhos. Nossa, meu computador travou aqui. Tá, beleza. Eu falei então que os tipos de trabalho que vocês podem fazer, né? Primeiro, trabalho descritivo, tipo, eu vou descrever quais são os animais que tem lá na casa do meu pai. Então, eu vi tamanduá, eu vi tatu, eu vi onça, eu vi porco. Ou vocês podem fazer entrevistas com pessoas que moram num lugar. Quais são os animais que você já viu aí? Ou quais são os animais que você caça, se vocês querem fazer um trabalho mais na linha de caça? Quais são os animais mais caçados? Como é que vocês fazem? Isso é um tipo de trabalho descritivo que vocês podem fazer. Outra coisa que vocês podem fazer, trabalho explicativo, trabalho com pergunta. Eu quero entender o que afeta tal coisa. Eu quero saber qual é a influência do solo sobre o crescimento de uma planta. Ou eu quero saber fazer uma coisa mais simples em casa. Será que a falta de água faz uma planta murchar? Enfim, tem um monte de pergunta. Depois até, caso vocês tenham dificuldade de bolar perguntas, ideias, eu vou dar uma lista nas próximas aulas eu vou bolar uma lista de perguntinhas para ajudar vocês. Só aqui dando exemplo de trabalho. No meu mestrado, o que eu estudei? Eu queria saber se a malária influenciava o comportamento de uma espécie de passarinho. Até na aula na palestrinha que eu vou dar para vocês sobre isso, eu vou explicar melhor como que você faz para mostrar o comportamento, quais são os métodos mais corretos, essas coisas todas. Nesse trabalho eu queria saber o que a malária... Será que o passarinho que tem malária ele vai cantar menos? Será que isso vai afetar o comportamento dele? Isso é um trabalho do tipo explicativo, tem uma pergunta por trás. E a gente também tem trabalho do tipo a revisão bibliográfica, que no momento é um trabalho que cai muito bem, né? Devido à pandemia, é um trabalho que vocês não precisariam sair de casa, seria só vocês revisarem algum assunto, algum tema que vocês gostam, atrelado à ecologia. Aqui eu coloquei um exemplo de um trabalho que foi publicado recentemente, que é uma revisão bibliográfica sobre a origem dos artrópodes. Então, esse autor aqui, que eu não conheço, ele fez um compilado sobre o que se sabe sobre a origem dos artrópodes, integrando tanto paleontologia quanto evidências moleculares. Então, vocês poderiam fazer uma revisão sobre... Deixa eu pensar alguma coisa aqui de Roraima. Vocês poderiam fazer uma revisão bibliográfica sobre o clima de Roraima. Vocês poderiam fazer um compilado de todos os trabalhos que foram publicados, ou um trabalho de revisão sobre a vegetação de Roraima, os animais de Roraima, alguma coisa assim, sabe? Por exemplo, quais são as aves que a gente tem no estado de Roraima? A gente tem uma lista de 2010 que foi publicada, mas desde então essa lista ela não foi atualizada. E aí você pode pegar o artigo que já foi publicado, compilar dados do Wikiaves, dados do Flickr. Então, é um tipo de trabalho que você pode fazer, uma revisão bibliográfica. Isso vai ser muito importante, tá? Para vocês poderem pensar em todo o resto do trabalho. Então, pensar com o que vocês querem trabalhar e o que vocês querem fazer.
eu tenho uma pergunta, eu quero fazer uma descrição de alguma coisa, ou eu quero fazer uma revisão bibliográfica sobre esse assunto. Eu vou trazer para vocês também um amigo meu que fez um trabalho de revisão para ele explicar para vocês como que faz, onde que busca trabalho. Eu ainda não sei a data, mas vai ser legal para vocês aprenderem como que vocês podem fazer um trabalho legal de revisão bibliográfica. Seja para disciplina, seja para o TCC de vocês. Dúvidas? Eu acho que não. Então vamos seguir. Bom, vamos pensar que vocês vão escolher responder uma pergunta. Eu quero saber alguma coisa, eu quero saber... eu tenho formiga aqui na minha casa, eu quero saber se as formigas aqui elas gostam mais de sal ou mais de açúcar. Isso pode ser um trabalho, eu quero saber se... eu sei onde que tá o formigueiro e o que será que elas preferem? Será que elas preferem pegar uma isca que está mais perto do formigueiro ou mais longe do formigueiro? Ou o que acontece se eu cutucar um cupinzeiro? Tem muito cupinzeiro aqui na cidade. O que acontece se eu cutucar um cupinzeiro? Quanto tempo os cupins vão demorar para reagir? Vocês conhecem o Pedro Pequeno? Conhece sim, professor. Ele fez um trabalho sobre isso. Ele fez um trabalho, ele publicou isso, inclusive. Ele fez uma disciplina, mas ele já estava no doutorado. Ele, lá no IMPA, em Manaus. Ele foi no campus do IMPA, ele achou 20 árvores onde tinham cupinzeiros. Você sabe encontrar cupinzeiro numa árvore ou não? Em geral, gente, quando a árvore ela tem um cupinzeiro, ela tem é tipo um caminho de terra, sabe? Vocês já viram esse caminho de terra? Deixa eu ver se eu acho uma imagem. Agora que eu me toquei que isso talvez não sejam tão... Cupim... Árvore... Aqui, ó. Vocês já viram isso aqui em árvores? Tem muito aqui em Boa Vista. Já vi bastante, eu adorava destruir as casas, inclusive. O que o Pedro fez foi encontrar 20 árvores que tinham esses caminhos, e aí ele cutucava, e aí ele via quanto tempo os cupins demoravam para reagir e quem chegava primeiro. Aí ele viu que quem chegava primeiro eram os cupins que fazem a patrulha. Aí depois ele via, quanto tempo será que vai demorar para eles fecharem? Ele fez um trabalho sobre isso. Vocês conseguem encontrar no ResearchGate dele, tá? Ou no Lattes dele. Enfim, é uma pergunta. O que eu tô falando? Escolhendo a pergunta. Bom, se você vai fazer um trabalho explicativo, a pergunta é uma etapa muito importante, porque ela vai definir tudo que você vai fazer depois. No caso de você ter uma pergunta, ou vai fazer um trabalho de revisão, ou vai fazer um trabalho descritivo, lembre-se que o objetivo de vocês deve ser explícito, claro e operacional. O que significa operacional? Factível de ser realizado. Quando a gente está na graduação, a gente não tem muita noção o que significa esse operacional. Então, por exemplo, alguém poderia pensar, nossa, eu quero fazer um trabalho de campo com baleia jubarte. Vocês acham que isso é operacional? Para a disciplina? Rapaz, tem que ser uma disciplina de bastante tempo, né? Né? Então, tem que pensar muito numa coisa que vocês consigam fazer, que exige uma coleta de tempo no tempo hábil que vocês têm. Isso vale para disciplina? Vale para disciplina. Vale para o TCC de vocês? Também vale. Tipo, para disciplina eu tenho que fazer um trabalho que eu consiga executar em menos de 2 meses. Considerando que vocês vão começar hoje, eu sei que vocês não vão, então tem que considerar esse tempo, esse intervalo. Para o TCC é a mesma coisa.
Vocês têm que pensar no TCC, para quem vai defender no meio do ano, tem que pensar no TCC que eu consiga terminar ele, concluir até o meio do ano. Então, essa questão operacional é muito importante quando vocês vão pensar no trabalho, tá? Será que eu consigo executar? Será que eu consigo fazer? Eu lembro que eu fiz, quando estava na graduação, eu fiz um trabalho que era, eu não vou lembrar a pergunta para falar para vocês, mas que era com frigivoria de passarinho. Eu não vou lembrar a pergunta para falar para vocês, mas é uma coisa que na época pelo menos era operacional. A gente tinha que ficar indo numa palmeira e ver quais eram os passarinhos que chegavam, se tinha briga entre eles, alguma coisa do gênero. Então, assim, tem que ter uma ideia que vocês consigam executar. Tipo, eu quero observar uma palmeira. Beleza, tem uma palmeira na frente da minha casa. Acho que eu quero fazer o trabalho aí. Então, é muito mais fácil isso do que pensar, nossa, eu quero ver uma castanheira. Mas será que você vai conseguir chegar na castanheira? Então, tem que manter os pés no chão, tá? Isso é uma coisa bem importante. Aqui só um exemplo de pergunta, tá? Sobre... será que a altitude de um local vai influenciar a ocorrência de buriti? Será que vai ter mais buriti perto da água ou longe da água? Isso é um trabalho que vocês poderiam fazer. Mas aí teria que ir para campo coletar dados, tá? Professora, como é que eu faço para saber, para definir minha pergunta? O lance é vocês estudarem. Estudar, observar, estudar. Dar uma pesquisada no Google, ver o que já foi feito. Lembrando que para a minha disciplina, vocês não precisam ter um trabalho inédito. Então, se vocês encontrarem algum trabalhinho que vocês acharam legal, vocês podem adaptar a pergunta ou fazer alguma coisa mais voltada para a realidade de vocês, tá? Mas isso vocês só vão conseguir fazendo o quê? Pesquisando, lendo, estudando. Professora, eu vi um exemplo lá no livro do Wycliffe que eu achei legal. Massa. Eu vi um exemplo no livro do Begon. Legal. O lance é estudar, pesquisar. Como eu disse, caso vocês não consigam, daqui umas 2-3 semanas eu vou trazer uma lista de perguntas para vocês. Mas até lá, tentem vocês escolherem, pensando nos gostos de vocês, o que vocês gostam de fazer, o que vocês poderiam fazer nessa disciplina. E pesquisar é um jeito ótimo, tá? Pesquisar, ler, observar. Se vocês forem para a praça nos próximos dias, observe. Será que dá para fazer alguma coisa aqui na praça? É uma opção, é uma coisa que dá para fazer. Ou não, né? Tem que pensar na pergunta. Dúvida sobre a escolha da pergunta? Enquanto a senhora estava falando, eu tive uma ideia, que eu não sei se é tão boa. Assim, se eu fosse numa área que era relativamente intocada, que é bem grande, né, lá o espaço, e depois eu fosse, pedisse permissão, claro, e descobrisse a diversidade de perto das casas e de longe das casas. Será que mudava a diversidade das plantas? Se era mais biodiversa longe ou perto? Seria simples, entre aspas, mas também seria interessante. Eu acho que eu nunca vi ninguém pesquisando isso lá. Tá? É legal, isso é uma coisa legal de se fazer. Você vê, quantas espécies de plantas será que eu tenho num local e no outro? É uma coisa legal de se fazer. Então vai dar bom. Obrigada. A Lilian até vai, eu acho que falar um pouquinho para vocês como que ela trabalhou com isso. A Lilian, eu não vou lembrar exatamente da pergunta dela, mas eu lembro que ela comparou a diversidade de plantas em margens opostas do Rio Branco. Aí ela, inclusive, na aula que ela vai dar para vocês, ela pode falar um pouquinho, tipo, como que eu faço para estimar a diversidade no local? Como é que eu faço para identificar quais são as espécies de planta? Tem algumas dicas que agilizam o processo. Tá certo? Será que é muito difícil? Oi? Será que é muito difícil? É tranquilo. Eu já fui para consultoria de planta e é tranquilo. Abundância talvez seja um pouquinho mais difícil. Riqueza é um pouco mais fácil. Especial se você tiver uma boa memória para poder lembrar se você já viu uma espécie naquele local ou não. Mas é uma coisa legal de se fazer. Mais dúvidas sobre isso?
Ou qualquer Não, outra professora. coisa? Obrigada. Beleza. Então, a Hilary já tá aí pensando nas perguntas. Não sei se outras pessoas já estão. Primeira coisa é isso, tá? É pensar na pergunta. Depois, o que você tem que pensar quando você tá bolando um projeto? Quais são os seus resultados esperados? Hipótese, gente, nada mais é do que o que você espera. O que eu espero encontrar? Tá? Então, sempre que você vai ter uma pergunta, você tem que ter uma resposta. O que eu tô esperando encontrar? Tipo, ali eu perguntei, será que onde tem mais água vai ter mais buriti? Talvez, eu acho que sim, ou eu acho que não. Então, quando vocês pensarem na pergunta, já pensem qual é o resultado esperado que vocês esperam encontrar, tá? Beleza. Então, eu já tenho o tema. Eu já sei se eu quero fazer um trabalho descritivo, um trabalho de revisão, ou um trabalho explicativo. Eu já tenho minha pergunta, eu já sei o que eu espero. Aí, o que você vai fazer? Você vai botar as mãos à obra, você vai coletar os seus dados. Então, seja descritivo, seja explicativo, seja revisão bibliográfica, você vai ter que coletar dado, tá? E depois que você coletar os dados, o que você vai fazer? Aí você vai preparar o seu trabalho. Eu vou usar esse trabalhinho aqui que eu fiz com os meus colegas na graduação, porque eu acho que como ele é um trabalho bem simples, eu acho que é mais tranquilo para vocês conseguirem entender. Vocês já leram o artigo científico? Vocês sabem a cara deles ou não? Rapaz, é uma coisa que eu li dos 2 últimos semestres pra cá foi artigo científico, professor. Isso é bom. Dá muita ideia ler. Bom, para quem não sabe, um artigo científico, gente, ele é composto de algumas partes, tá? Primeira parte é o resumo, tá? O abstract, o resumo. O resumo, ele contém... ele é basicamente um sumário, tá? Para que ele serve? Hoje em dia sai muito artigo, todo dia vai estar saindo um artigo científico, às vezes você não tem tempo de ler tudo que está saindo. E você tá meio que correndo, você não vai conseguir ler o trabalho inteiro e para ver qual é o principal resultado dele. Aí o que você vai fazer? Você vai bater o olho no resumo para saber o que aquela pessoa fez. Tipo aqui, nós descrevemos um novo comportamento. Esse trabalho foi realizado em 2011. Aí a gente descreveu brevemente como que era o comportamento aqui, pronto, isso é um resumo. Aí, o que mais que tem no trabalho, tá? Que vocês vão ter que ter também no trabalho que vamos entregar. A introdução. Você sabe o que se coloca na introdução de um trabalho, de um artigo científico? Quem sabe? Emily, tu que leu vários trabalhos, o que a gente coloca na introdução? Mais ou menos é para dar uma noção para as pessoas, né, sobre o que é o trabalho, assim, a base para você entender o resto que está acontecendo ali. Exatamente isso que a Emily falou. Você vai botar uma base teórica. Olha, a gente já sabe isso. Porém, falta a gente saber isso, isso e isso. Aí vocês vão colocar, por exemplo, vamos pensar na pergunta da Hilary, suposta pergunta da Hilary, né? Ela está pensando talvez em comparar a diversidade de plantas em Roraima, em um ambiente mais conservado e um ambiente mais fragmentado, mais antropizado. Aí ela pode começar uma introdução falando, olha, deixa eu ver, começar falando um pouquinho sobre conservação, os efeitos do desmatamento, como que é a diversidade no local conservado e como que é uma diversidade no local não conservado, num lugar mais desmatado. Beleza, ela começa a introdução falando disso, aí ela vai falar, olha, mas a gente sabe muito disso para Amazonas, para os outros lugares, mas para Roraima a gente não sabe.
E talvez seja importante a gente saber por isso, isso, isso e isso. Então, com base nisso, a minha pergunta é essa e eu espero tal coisa. Uma introdução é basicamente isso, gente. Vocês vão colocar o que vai embasar o restante do trabalho, tá? O que se sabe, por que eu vou fazer esse trabalho, minha pergunta e o que eu espero. Anotem isso que é importante, eu vou até repetir. O que já se sabe, por que eu vou fazer o trabalho, justificativa, qual é a minha pergunta e o que eu espero. Toda introdução sempre vai ter esse formato, tá? Lembrando que esse aqui eu não estou seguindo o formato da UFRR, tá? Isso é um formato de artigo científico. Então, tipo aqui nesse trabalho, eu começo falando sobre o beija-flor. Ele tem tanto tamanho, ele ocorre em tal local. Porque a gente já sabe do comportamento dele. A gente já sabe que ele se junta com outros machinhos. Aí, em algum local aqui, a gente vai falar que tem alguns comportamentos deles que não são conhecidos e... aí a gente acabou descrevendo o comportamento dele. Então, a base, gente, da introdução vai ser sempre essa, tá? Colocar o que se sabe, o embasamento teórico, a fundamentação teórica. Aí, depois você vai pro método. Aí, a Hilary até tinha perguntado como que faz a descrição, né? Geralmente, a gente começa o método descrevendo o local. Eu devia ter arrumado um trabalho em português. Deixa eu ver algum trabalho em português aqui para mostrar para vocês. Nem tinha pensado nisso. Fale algum assunto aí, gente, que vocês querem usar como exemplo. Deixa eu ver. Erro. Vou ver se eu consigo esse trabalho. Isso aqui em português, que aí vocês conseguem me acompanhar. Vocês estão aí ainda, né? Sim, professora. Tá, aqui achei um trabalho que vocês vão conseguir acompanhar. Composição florística e formas biológicas de macrófitas aquáticas ao longo de lagos da Amazônia e Roraima. Mesmo esquema do outro, ó. Começou com resuminho. Aí tem a introdução, aqui falando das macrófitas. Aí, deixa eu ver aqui. Nos lagos de Roraima, os estudos florísticos são fundamentais para o melhor entendimento das comunidades macrófitas, é a justificativa. Aí fala, o objetivo dessa pesquisa é conhecer a composição. Aí ela começa falando sobre a área de estudo. Geralmente, quando os materiais e métodos começam falando sobre a área de estudo, onde o trabalho foi feito. Então, você pode colocar a coordenada geográfica, mas não é obrigatório, tá? Nem sempre a gente consegue a coordenada de um local. Se você não consegue, você pode falar, olha, eu fiz esse trabalho na vicinal do Bom Intento, no quilômetro 10 da vicinal do Bom Intento, tá? Ou, no sítio Paricá, no quilômetro 10 do ramal do Trairão, um exemplo, tá? Aí vocês podem colocar no local a vegetação é predominantemente de floresta, é predominantemente de lavrado, essa coisa toda. O que mais que vocês têm que colocar no método? Vocês têm que colocar como vocês fizeram o trabalho. Uma coisa que vocês têm que ter ciência, sempre que vocês estiverem fazendo, pode ser trabalho para disciplina, pode ser o TCC de vocês, é que o método ele serve para guiar o leitor. Se eu quiser fazer um trabalho exatamente igual ao de vocês, eu vou conseguir. Por quê?
Porque eu vou olhar o método e eu vou seguir exatamente o método, o passo a passo que vocês fizeram. É tipo uma receita de bolo, material e método é exatamente isso, tá? Isso é uma receita de bolo onde vocês vão colocar, eu percorri uma trilha assim, assado, ou no caso de revisão bibliográfica, eu pesquisei artigos científicos no Google Acadêmico, no SciHub, eu usei tais e tais palavras-chave para buscar o artigo. Enfim, vocês têm que colocar uma receita que vão me permitir replicar o trabalho de vocês, caso seja necessário. Dúvidas sobre os métodos? Vou seguir, tá? Nesse trabalho aqui, eles colocaram resultado e discussão junto, mas você pode botar resultado e discussão separado. Vocês sabem a diferença de resultado e discussão? Resultado, a gente coloca o resultado da metodologia. Na discussão, a gente explica porque você acha que aquele foi o resultado. Exatamente, exatamente. No resultado, você sempre vai colocar o que você observou, tá? Tem gente que às vezes coloca, mas fulano observou tal coisa. Isso não é seu resultado, isso não tem que estar nessa sessão. Tá? Então, tudo que vocês observarem relacionado à pergunta, vocês vão colocar no resultado. Tipo aqui, ele começa, a Emily tinha caído. Tipo aqui, ele começa, foram registradas 24 espécies de 17 famílias, 19 gêneros. Esse trabalho aqui é um trabalho descritivo, então ele está descrevendo quantas espécies foram encontradas. Deixa eu ver aqui. Nesse outro trabalho aqui que a gente fez, a gente observou o comportamento. Aí a gente, para poder apresentar o resultado, a gente colocou um desenho. Foi feito um desenho, como que o bichinho estava dançando, como que ele estava se mexendo, ele estava dançando em volta de um galho. Aí a gente ficou descrevendo como que ele estava... Ele, tipo, levantou um topete, uma pena que ele tinha baixa na cabeça, ele levantou a peninha dele, levantou a asa. Aí ele vocalizou, isso aqui é um espectrograma. Ele representa geralmente os sons que os organismos fazem. A gente fez o espectrograma para ajudar a mostrar também o nosso resultado. Geralmente na seção de resultados, vocês podem colocar gráfico, desenho, tudo que pode ajudar a explicar o resultado que vocês encontrarem. Tudo que vocês acharem que é útil para o leitor poder entender, é válido, tá? No caso de você descrever um comportamento, é muito útil você botar desenho, porque às vezes você explica, mas talvez você não consiga explicar tão bem. Então, desenhos às vezes caem bem. E aí, na discussão, você vai explicar por que você acha que encontrou isso. Tipo, aqui ele está falando que encontrou tal e tal espécie de macrófita. Por que será que ele encontrou aquelas macrófitas e não outras? Então, na discussão, você vai dizer por que você encontrou aquele resultado. Para mim, a discussão é sempre a parte mais difícil. Tipo, por que você... Aqui, olha, só falando de resultado, olha, os autores colocaram um gráfico mostrando as famílias que eles encontraram, tá? Abundância de família de macrófitas. Para mim, a discussão é sempre a parte mais difícil, tá? Por quê? Porque na discussão você tem que explicar. Tá? Lembrando que você tem que explicar de preferência usando artigos científicos, usando a literatura que já se sabe, tá? Para tentar ter uma explicação robusta do resultado que você encontrou. Conclusão. A conclusão sempre gera dúvida, tá? A conclusão é basicamente o principal resultado que vocês encontraram, vocês repetem. E referência bibliográfica, tá? Lembrando que vocês podem colocar os agradecimentos no trabalho, tipo aqui, nesse trabalho a gente agradeceu as pessoas que foram para campo com a gente agradeceu as pessoas que deixaram a gente entrar na propriedade, a gente agradeceu quem revisou o trabalho. Então, também cabe esse tipo de informação, tá? É obrigatório?
Não é, mas às vezes ajuda. Dúvidas? Eu tenho outra. Hoje eu tô cheia, né? Professora, Ótimo. e se a gente acabar publicando, a senhora vai entrar como nossa. Lá em cima, né? Nos títulos? Não necessariamente, não necessariamente. Nesse trabalho que a gente publicou, eu e os meus colegas, a gente colocou os professores só nos agradecimentos, porque eles não ajudaram em nada. Entendi. Eles não deram feedback, eles não colaboraram em nada. Essa questão de autoria, ela é uma questão bem complicada, né? É uma boa pergunta isso. Vocês sabem quando uma pessoa tem que ser autora ou não de um trabalho? Achei que dependia da boa vontade do primeiro. Também. Também. Não existe uma resposta para essa minha pergunta. Eu poderia simplesmente dizer, não, se alguém for publicar um trabalho derivado da minha disciplina, vocês têm que colocar meu nome. Mas eu confesso que eu acho isso meio antiético. O que é recomendado é que você só coloque o nome de pessoas que ajudaram no trabalho. Então, por exemplo, se alguém fizer um trabalho nessa disciplina e quiser publicar depois, e me escrever falando, Mari, você pode me ajudar? Eu quero publicar isso, você pode dar um feedback com análise, pode me ajudar com escrita? Beleza, eu vou ajudar e talvez saia, talvez não. Aí sim eu entraria como autor, mas se não, vocês poderiam ter um trabalho só de vocês. Ou vocês poderiam chamar algum colega para fazer o trabalho junto e tentar publicar. Tipo aqui, nesse trabalho que a gente publicou, nós éramos, na verdade, em 5 colegas que fizeram o trabalho. Só que uma, originalmente, ela deveria estar no trabalho, né? Porque o trabalho que a gente fez na disciplina era em 5 pessoas, mas o artigo só tem 4 autores. Por quê? Porque uma dessas colegas, ela não acordava para ir pro campo com a gente. Aí a gente pedia para ela revisar, ela não revisava. Ela não fazia nada e a gente resolveu tirar o nome dela, porque a gente não era obrigado a botar uma pessoa que não ajudava, dar um artigo de graça para ela. Mas, Deu assim, briga? Oi? Deu briga isso aí? Não. Só fiquei curiosa. Não deu briga, mas isso foi... A gente já tinha até se formado, ela já tinha mudado de área depois. Então, a gente acabou perdendo contato com ela. Mas assim, dependendo da pessoa pode dar briga. Então tem que ter uma malemolência, tem que ter um jogo de cintura quando você está falando de autoria. Não é um assunto fácil, não é um assunto trivial. Então, às vezes dá muita briga. Eu nunca me envolvi em treta com autoria. Eu sempre tentei ser o mais política possível, mas tem gente que briga, que não é colocado e briga para entrar no artigo. Tem umas brigas meio feias. Tem gente que é amigo próximo e aí briga por causa de autoria de trabalho e deixa de se falar. Então é um assunto bem controverso. Mais perguntas? Podem perguntar qualquer coisa sobre o trabalho científico, sobre o trabalho da disciplina. Professora, eu tenho uma pergunta, mas Sim. é mais por curiosidade mesmo. Bom, no caso, a senhora mostrou aí seu trabalho, né, que a senhora fez sobre o beija-flor. A senhora gosta muito dessa área, por exemplo, de observar, de conhecer, porque, assim, né, mudando um pouco o foco aqui, né, Uhum. eu estava pensando em, né, com um professor novo que chegou, né, na universidade, para ir para o laboratório dele, já que ele trabalha um pouco nessa área, né, dos pássaros, Sim. que eu acho uma área muito interessante, né. E aí eu queria saber o que a senhora tem a dizer sobre isso, né? Se a senhora gosta, se a senhora conhece muito, recomenda, não recomenda, suas vivências aí com relação a essa área. Bom, eu sou suspeita para falar. Eu gosto muito da parte de... Eu gosto, na verdade, de ecologia. Quando eu estava na graduação, eu achava que eu gostava de zoo, mas depois eu descobri que eu não gosto de zoologia. Eu gosto muito da parte de ecologia de aves. Eu acho que tem muita coisa legal para se publicar sobre isso, muita coisa boa a se fazer sobre isso. Mas assim, é o meu perfil. Eu gosto disso, é um assunto que eu leio, que não me dá sono. Isso é uma coisa importante, tá? Quando vocês vão decidir a área. Às vezes é um assunto muito legal, um assunto que está na moda.
Tipo, genética. Nossa, genética é um assunto super em voga, é super bonito você diz teoricamente. Ah, nossa, eu trabalho com genética. Gente, eu nunca senti isso. Eu, quando vou ler coisa de genética, me dá sono. Eu tenho pavor de estudar genética. Estudo porque eu sou obrigada. Então, assim, como é uma área que me dá sono, eu nunca escolheria trabalhar com genética. Ou anatomia de planta. Eu acho muito legal quem trabalha com isso, conseguir entender, ou fisiologia vegetal. São assuntos interessantes, mas eu, quando vou ler sobre isso, eu fico com sono, eu fico entediada, eu quero fugir. Então, assim... e podem ter vários de vocês que gostam de ler sobre anatomia de planta, fisiologia vegetal, ou genética. Não tem problema, sabe? Você tem que avaliar na hora que você vai escolher o que você quer fazer, se isso te empolga ou se isso te dá sono. Se isso te cansa, nem perde muito o teu tempo, porque tipo, quando você vai fazer um trabalho, quando você vai fazer um TCC, você vai ter que ficar tanto tempo lendo sobre isso, se dedicando àquilo, que se você tá com uma coisa chata, então eu acho que você tem que considerar isso, sabe? Eu gosto da ecologia de aves, como você falou, mas também não é para todo mundo. Tem gente que não gosta de ecologia. Então você tem que avaliar isso, tem que avaliar se você gosta. Não considerar, meu colega gosta, ou meu professor gosta. Cada pessoa é diferente. Respondi? Respondi sim. Mais perguntas? Professora, outra. No caso, professora, a senhora falou que vai trazer, né, outros colegas para trazer, né, essa visão deles, do trabalho deles, né. A senhora vai disponibilizar, por exemplo, o dia que cada um vai comparecer, ou vai ser só na hora mesmo? A senhora vai informar pra gente? Porque até então você falou que a senhora vai trazer, mas não disse quando, né? Sim. Deixa eu ver. Eu tenho algumas pessoas. É que depende da data que as pessoas. Das pessoas que já confirmaram. E às vezes acaba tendo algum empecilho. E em outra disciplina eu liberei antes o calendário e acabou que nem deu certo, porque várias pessoas tiveram imprevisto e tal. O que eu já tenho confirmado, que eu já posso adiantar, é que quinta-feira vai ser sobre planta. Uma colega minha vai falar sobre planta. E dia 3, deixa eu ver, hoje é dia 24, né? Não, dia 31. Acho que é dia 31. Vai ser planta. Aí dia 31, salvo engano, vai ser sobre peixes, ecologia de peixes. E dia 10 de fevereiro, o Thiago Orsi vai vir falar com vocês sobre passarinhos. Então, e a Bruna, sobre sensoriamento remoto, a gente ainda não fechou a data, a gente está negociando. Então, a princípio é isso, mas é sujeito a alteração de acordo com a disponibilidade dos meus colegas. Então, professora, no caso, eles estão confirmados, só não é a data, né? Isso. Professora, no caso, a senhora está falando sobre revisão, e eu fiquei aqui pensando comigo, né? Que também tem um pouco relacionado com a autoria, né? No caso, nós iremos estar fazendo, né, esse projeto, né? Mas quem queria fazer essa revisão pra gente? A senhora faria a revisão ou como é que é? Esse é o nosso critério, quem vai fazer? É vocês que fazem. Porque assim, né? Você, primeira experiência, talvez para alguns, né? E eu acho que eu já tive um pouco aí dessa experiência, e não é legal. Eu particularmente odeio o artigo, eu até leio. Gente, olha o artigo, eu corro. Né? Mas você falou, né? A gente tem que ler, é obrigado, né? Então, assim, eu diria que é um pouco difícil, né? De mexer com essas coisas todas, né? Vamos ver a vida, né? Essas partes burocráticas aí são um pouquinho chatas, né? A gente tem que estar conversando, vendo e resolvendo. Mas no caso, a senhora faria uma revisão, se fosse o caso, por exemplo, para a gente corrigir, se a gente fizesse assim, sua opinião, antes de entregar, né, no caso?
Então, no caso de revisão, vocês teriam que fazer a revisão. E aí eu só revisaria. Eu poderia revisar e antes do prazo final, quem quisesse me mandar para dizer, olha, professora, tá bom, eu tenho que melhorar alguma coisa, eu poderia até dar o feedback e tal, mas é vocês que vão fazer o processo, tá? Por que eu não dou o material pronto para vocês? Porque eu quero justamente que vocês passem por toda essa fase criativa, para vocês verem que isso tudo não é tão simples. Pode ser meio trabalhoso e tal, mas eu acho que é importante pro aprendizado de vocês. Para resumir, professora, só quer ver a gente sofrendo, né? Você pegando tudo. Vai ser bom para vocês. Daqui a alguns anos vocês vão me agradecer. Professora, assim espero, olha, realmente. Porque para alguns isso pode ser maravilhoso, para outros não, né? No meu caso eu gosto muito, né? Mas é aquela coisa, a gente tem que fazer porque é do ofício. No seu caso, você poderia talvez não fazer revisão bibliográfica. Talvez poderia optar por um trabalho descritivo ou um trabalho explicativo, que tem que ler também, mas não tem que ler tanto artigo quanto um trabalho de revisão. Você poderia pensar nisso. Estamos vendo daí as opções, né, professora? Beleza, gente? Alguém tem mais dúvida ou por hoje é isso? Bom, eu vou fechar então aqui a sala e aí eu vou disponibilizar a aula para quem quiser assistir de novo. E qualquer coisa me escrevam, tá certo? E se forem surgindo ideias e vocês quiserem me perguntar pelo WhatsApp, essa ideia é boa, podem mandar mensagem que eu vou ficar feliz em ajudar vocês, tá? E caso alguém não tenha ideia, aí eu posso ajudar depois dando sugestão de pergunta. Oi, Andrina. Desculpa. Não, tudo bem. A senhora pode passar o seu número de telefone de novo, porque no dia que a senhora colocou, eu não consegui pegar. Então, você falou, manda mensagem no WhatsApp. Pra mim é mais fácil mandar pelo WhatsApp do que pelo Classroom, né? E é mais fácil a comunicação. E se a senhora puder, sim, passar aí de novo. Vocês conseguem ver o que eu escrevo no chat? Não? Não, aqui não, eu não consigo. Tá, deixa eu abrir aqui então, compartilhar. Que eu escrevo no... Aqui. Só ver se é isso aqui mesmo. Deixa eu compartilhar aqui, que aí você pega. Aqui, se quiser dar um print. Tirei um print aqui, e aí qualquer coisa, qualquer dúvida, eu vou no seu PV lá das dúvidas. Perfeito. Tá bom, gente? Então, por hoje era isso. Descansem e até quinta que vem. Quinta que vem não, essa quinta, né? Quinta dia 27. Se cuidem e use máscara.